a gente vai provavelmente pro assunto mais delicado e sensível do dia, viu? Ontem a gente teve todo o react do vlog da Loud, né? Sensível demais. E agora o Talcast fez também com o robô. Saída do Croc, mudanças na Loud e mais. Esse é o Talcast. Já mandem aí o salve para Eutobas, porque, mano, as coisas ficarão picantes daqui em diante. Eu quero ver o que ele vai falar. Vamos agora para a segunda semana da fase de Quero grupos, aumentar. confronto melhor de 3. A gente tem nosso convidado de hoje, um rapaz que eu já conheço aí há uns 10 anos, nós tá ficando velho, Robô. Prazer conversar contigo hoje, como é que você tá, meu mano? Depois de uma semana que talvez não foi das melhores, né, Robs? Fala aí, Takeshi, pessoal de casa. Cara, essa semana foi estranha pra gente. Acho que o resultado em si, 2-1, não é uma coisa tão assustadora pra um time bom como é a Fúria. Sim. Mas acho que o jeito que a gente jogou foi bem estranho mesmo. Ô, Robô, acho que falar da Loud, a história toda que você tem na Loud, é muito tempo que a gente vai ter que gastar aqui no dia de hoje. Então, mano, eu vou focar mais nesse ano de 2025, na transição, desde a saída ali do Croc, né, cara, pra essa nova etapa que a gente tem, mudou muita coisa no jogo. Tópico mais sensível ainda. Cara, a saída do Croc foi emocionante pra todo mundo, né, até você que é um cara difícil de se emocionar aí, que eu te conheço há bastante tempo. Cara, pegou muita gente, assim, como é que vai ficar o time da Loud? E vocês vão buscar uma nova peça. Quando vocês vão buscar essa nova peça, vocês estavam buscando um perfil? Estavam buscando só um jogador bom? O que vocês estavam buscando para substituição do Croc, Hobbs? Cara, acho que quando o Croc saiu, realmente, foi um baque pra mim, assim. Acho que é uma coisa que não era ele, não era que ele queria sair, não era que a gente queria que ele saísse. Acho que foi uma coisa que foi obrigação, então a gente não tinha muito pra onde fugir. Acho que por conta disso que talvez eu tenha me emocionado um pouco. Mas na hora que ele saiu, na hora que a gente foi buscar um jogador, sinceramente não participei tanto dessa vez. Acho que nas outras vezes eu tive uma participação bem mais ativa. Acho que desse ano de 24 para 25 eu não participei muito. Acho que foi mais decisão da Loud em si. Agora, o que eles estavam procurando especificamente eu não sei, sinceramente. Mas eles acabaram aparecendo lá com o Easy e com o Winston. Então, Robô, mesmo com essa... Mas eles acabaram aparecendo lá com o Easy e com o Winston. Isso é só 1 minuto de conversa, ele falando que não participou. E posso falar? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque, como eu falei para vocês, informações que eu tenho de dentro, quando o Wiz ele foi contratado, deram uma lista de suportes, eram 2 brasileiros e um coreano, que era o Winston. Quem o Ruth ele preferiria. E daí ele preferiu o Winston pelo simples fato de ser coreano apenas e somente para ele ter uma sinergia melhor. Então, talvez, realmente, o robô não tenha participado e não tenha, como que eu posso dizer, tido uma voz grande assim, igual ele tem em todo o resto quando o assunto é Loud. Salve, vovô! Que já tava, né, ao redor aí dos anos. Deixa eu dar um então, bipzinho aqui com para o Croc, velho, né? vocês ainda estavam satisfeitos em, tipo, vamos continuar jogando? Porque foi um ano delicado ano passado, com mudança de meta, teve toda aquela questão de mid AD, jungle AP. Mesmo assim, então, ainda tinha o desejo de continuar junto esses pilares do time ali, vocês 4 principalmente, né? Croc, Root, você e o Tim. Cara, com certeza. Acho que a gente foi campeão do ano passado, então a gente viu que a gente conseguia ser campeão de qualquer jeito. Acho que os problemas que a gente teve que enfrentar não eram só necessariamente a Champion Pool de AD Jungle, AD Mid, AP Jungle, esse tipo de coisa. Eu diria que foi mais, acho que principalmente chegando mais perto ali do segundo split, que o Croc sabia que ele ia ser obrigado a servir o exército, que não era uma coisa que ele queria. Ele começou a ficar um pouco mais ansioso em geral, não só dentro de jogo, mas com tudo na vida dele. Mano? Acho que até um pouco antes disso, ele já estava falando pra mim que depois que a gente foi pro MSI, no ano passado, ele sentiu que não importava o que ele ia fazer, a gente não ia conseguir bem internacionalmente, ele sentiu isso, então isso afetou bastante a cabeça dele também pro segundo split. Acho que ele tem uma queda de desempenho por conta dessas duas coisas. Acho que juntou as duas coisas e foi um baque muito grande para ele. Ele acabou tendo um desempenho bem abaixo. Com ele tendo um desempenho bem abaixo, apareceram vários problemas e de vários problemas outras pessoas vão ficando para baixo e vai criando uma bola de neve gigante. Sim. Então, cara, uma das narrativas que a gente tem no cenário, né, de várias que a gente acaba vendo aí, é de que você é o dono do time. Obviamente no sentido figurado, né, Robô? Tipo, que a sua opinião, ela tem um peso, ou que você, às vezes vai até mesmo bater o martelo. Então, nessa contratação do Easy e do Winsome, não foi bem isso, então, Robô? Porque a expectativa que a gente tinha de fora era de que eu também o dono acredito do time, que quem ia não, realmente viu? bater o martelo seria você. Então, não, isso não existiu. Não, né, nessa montagem não. Acho que no ano de... Acho que nenhum ano, sinceramente, porque eu entrei em 22. Cara, aí, quando a gente... vamos ser honestos, nenhum jogador mesmo participou ativamente da contratação do Easy e Winsome, guys.
Tipo assim, o Wiz até beleza. Nenhum jogador contrataria o Winsome. O Ruth só preferiu o Winsome porque era o que tinha, tá ligado? Mas ninguém preferia o Winsome, Colocou o Croc, foi decisão 100% da Loud também. tá Aí ligado? pra 2023, a ideia do Root foi do Croc mais. E pra 2024 a gente manteve, né? Minto, a gente trocou o suporte só, e também foi decisão da Loud. E pra 25 foi totalmente decisão da Loud também, acho que... Eu acredito. Que scoutaram as peças e tal. Acho que se eu fosse montar o time de 24 pra 25, eu montaria um pouco diferente do que eles montaram. Eu Eu acredito. focaria, na minha opinião, né? Eu colocaria um ótimo suporte pra jogar com o Root coreano high tier, acho que um jogador excelente. A gente Pegaria não falou isso jungler várias novo vezes? do brasileiro mesmo, como um Tatu da vida, por exemplo. Acho que eu focaria mais nessas peças assim. Interessante, Hobbs. E aí, A gente disse várias vezes sobre pegar um suporte high tier coreano, né? A gente não falou, eu não falei para vocês? Obviamente, a Loud tá pobre, passando fome, mano. Vendendo almoço para comprar a janta, vinho para a gente, vinho para o Cousins. Agora, eu acho que ele só falou contratar jungler brasileiro porque o Tatu está indo muito bem agora. Porque eu acho que lá atrás ele não pensaria isso, não. Eu acho que isso daí ele colou, tá ligado? Eu acho que se o robô fosse contratar, ele contrataria alguém mais velho, tipo um José Deodo, assim, entendeu? Eu não acho que ele pegaria um Scary, por exemplo, entendeu? Não pegaria, não. a gente Mas ouviu aí é falar da achismo, contratação tá? do Winsome, meio que teve um aval do Root. Isso teve também um pouco disso, que o Root deu esse aval pro Winsome. E me fala o que vocês que eu falei aí, detectaram ó? nessa lineup, porque teve uma mudança muito rápida do primeiro Não falei? split, né? Vocês detectaram muito rápido de que essa line não ia dar certo mais. O que houve? Fala pra mim desses dois tópicos, Hobbs. Cara, acho que o Root deve ter participado. Sinceramente, não sei 100% como aconteceu, mas o que eu acho que deve ter acontecido é que a Loud chegou com 2 ou 3 nomes e mandaram pra ele as opções que a gente tinha e ele acabou. Cara, olha aí, ó. Eu falei, informação de dentro, 2 ou 3 nomes. Eu só não falo os nomes exatamente para vocês, porque daí eu vou queimar outros jogadores brasileiros, tá? Mas assim, queimar entre aspas, porque os 2 jogadores brasileiros, eles estão com time. Acabou escolhendo dentro aquelas opções, não é que ele chegou e pegou todas as opções do mundo e falou, não, eu quero esse cara. A gente tinha uma pool limitada de opções e falaram pro Root, olha, a gente tem esse, qual você prefere? Ele acabou optando pelo Winsome na época e acho que foi basicamente isso que O aconteceu. com esquilo Winsome aí no chat não tá muito errado não, Já viu? quando a gente percebeu que o time não ia pra frente, 2 certos que, e um cara, errado na frase dele. nossos treinos estavam bem estranhos, sinceramente. Acho que a gente sempre foi um time que jogava bem parecido os treinos do stage. E acabou que com esse time a gente estava jogando bem estranho mesmo os treinos. A gente acabou vencendo no stage mais por jogadas individuais milagrosas, assim. Acho que vários jogos a gente estava com o jogo basicamente perdido e alguém fez alguma jogada que virou o jogo. Ou eu consegui um flanco, ou o Root deu um V9 na fight, ou o Team conseguiu uma posição boa e deu IK em alguém. Então, Ou Wish, um não dá pra você V9. vencer todos os jogos assim. A gente percebeu que se continuasse naquele ritmo, a chance da gente ficar de fora de um playoff, fora de uma final, era maior do que se a gente trocasse de time. Então, acho que foi por conta disso a decisão de trocar. Mas isso foi uma visão mais sua, porque também teve num vlog da Loud que o Root meio falou, acho que ainda dava pra tentar alguma coisa. Ele não parecia confiava muito naquela confortável, line. Hobbs, vendo de fora. Assim, Takeshi tá não estudado, conheço hein, bem o mano? Root, mas a palavra que ele falou, que pra ele não foi bem o que ele gostaria. Teve um pouco disso, dessa insatisfação do Root com a mudança, da saída dos coreanos? Olha, eu acho que o Root ele ficou um pouco satisfeito com a saída do Wiz. Acho que a do Winsome ele que basicamente mais Cravou? teve essa ideia. Tá. Então, acho que a do Winsome foi 100% tranquilo pra ele, na minha visão. Eu acho que a do Wiz, ele não gostou muito, sinceramente. Acho que ele achou que o Wiz tinha um potencial muito bom, porque o Wiz é um ótimo jogador. Acho que mecanicamente ele não deve pra ninguém. Mas, ao mesmo Rapaz. tempo, o que a gente percebeu, não foi só eu, acho que eu participei disso também, mas não foi só eu, foi que o Wiz ele não era um cara muito vocal. E aí, o que eu percebi, que os treinadores perceberam, o analista e todo mundo. Cara, o Team e o Root, eles já não são jogadores muito vocais. Se a gente tem um jungle que também não é tão vocal, o jogo fica bem estranho. Que fica meio que Sobrecarrega, né? Não é que fica sobrecarregado, é que ninguém... O Wiz, ele foi vendido e comprado pelo Kabum IDL como shot caller. E ele agora está sendo shot caller. Calma. O robô pode não estar muito errado. O Wiz, ele tá sendo shot caller no Kabum IDL porque são quatro.
E na Loud, eu acho que ele não teria o peito pra tipo, mano, vem aqui, façam o que eu quero agora, calem a boca. Entendeu? Até porque também, o que essa Kabum IDL mais quer é dar espaço, dar momento para o Wiz, etc. A Loud queria isso? Talvez não. Então, assim, eu entendo o que o robô está falando. Acho que ele não tá mentindo, não. Acho que realmente o Wiz lá era um. Na Kabum IDL agora ele está sendo outra, tá ligado? Eu consigo enxergar isso. Toma uma atitude dentro de jogo. Então, tipo assim, Eu como a gente consigo já tem dois facilmente. ótimos carries, a gente precisava de alguém pra fazer o jogo girar, pra fazer o jogo acontecer. Acho que esse final de semana a gente deixou muito a desejar nisso. Acho que foi basicamente essa parte que a gente mais pecou. A gente não tava correndo atrás do jogo. A gente tinha composições, principalmente no jogo 1, por exemplo, que era pra gente snowballar a partida, pegar dragões. A gente tava com uma composição mais forte pra lutar no começo de jogo. Acabou que a gente só assistiu os caras jogando, a gente não lutava, não fazia nada, que acho que era mais ou menos o que acontecia com o Wiz. E acho que foi mais por conta disso que a gente decidiu a mudança do Wiz em específico. O Winsome já, como eu disse, foi uma decisão que foi basicamente do Root. Acho que ele não via muito potencial mais no Winsome. Mas já o do Wiz acho que foi uma coisa que Caralho. o resto do time percebeu, o resto dos treinadores, do analista, que, cara, a gente já tem dois jogadores que não chamam tanto, Pergunta sobre o não Osh. são tão vocais. Então a gente precisa de alguém que seja vocal pra fazer o jogo girar pra esses carries, que eles são muito bons. Todo mundo sabe que o Team Root são excepcionais. Mas, infelizmente, eles não conseguem calar o jogo inteiro ou falar, ó, faz isso daqui pra mim, faz tal coisa. A gente precisa de alguém fazendo isso pra eles. Então, esse era um papel que o Croc exercia no nosso time, que todo mundo via que ele era muito comunicativo, então ele puxava as jogadas, ele chamava eles pra jogar, e acho que foi nisso que a gente buscou no Chile. Cara, bastante informação nova, hein, Robson? Agora, assim, vendo... Porque vendo agora a de dentro. galera tá juntando os pontos, né? Eu vim aqui pra falar um pouquinho. O robô tá nu e cru, disso. viu? Acho que eu nunca fui muito de abrir essas coisas de time, mas Tá nu tá e que é show, cru. ele vale a pena, vale a pena. Caraca, que honra, hein, rapaziada? Que honra aqui pro velhinho. E, cara, você falou treinadores, comissão técnica. Agora uma pergunta... Cara, eu quero Eita. ser bem transparente contigo. A Eita. gente teve a sua chegada na Loud, tinha o Von, depois teve a saída do Von e tinha o Belze. Aí sai o Belze, entra o Stardust. Sai o Stardust, entra o Aoshi. Sai o Aoshi, entra o Cephs. Beleza, o Cephs já participou antes de outras comissões técnicas. Mas se a gente pegar um exemplo, digamos, seu rival, a PEN, tem o Cheiro aí desde 2020. A Cade tá indo pro segundo ano com o Seal. A Fúria parece começar a ter uma história agora com o Fincard. Por que nenhuma comissão técnica parou na Loud ao longo desses anos que você esteve presente aí no time, Robô? Cara, é uma maluquice, assim. Vai parecer que eu tô mentindo, mas isso aí você pode perguntar pros coaches, o pessoal aí de casa pode perguntar pra galera. Basicamente, eu vou começar de 2022, né, com o Von. De 22 pra 23, acho que o time tava tranquilo com o Von. Acho que foi mais uma coisa dele com a Loud em específico. Não sei certinho o que aconteceu. Assim, eu até sei um lado da história, mas como eu não sei os dois, não adianta eu contar aqui. Não precisa, né? Mas teve algum Senão é pesado. desentendimento dele ali com a Loud em algum quesito contratual, alguma coisa assim. Já em 2023, a gente tava com o Belz, que inclusive era o assistente coach do Von em 2022. A gente ficou com o Belz em 2023 inteiro. Chegou no final de 2023, ele percebeu que talvez a função de head coach não era o que ele queria pra ele. Acho que Eu acho que o Belzo que quis sair, sendo sincero. Von, e ele teve esse ano de 2023 como head, e acho que ele não gostou muito da função que ele precisava exercer. Tanto que ele saiu da Loud, não assumiu como head coach nenhuma outra equipe, agora ele tá na head também, não é head coach, então... O Belzo ele acho tinha que isso ido é uma pra coisa Liberty que pra trabalhar ele com o sentiu, Turtle. então ele saiu por conta disso. Já em 2024 a gente teve Stardust. Eu diria que no começo foi bem difícil assim pros dois, pra gente se entender, não... Eu digo o time e o coach, acho que no começo foi bem estranho. Mas acho que depois de uns 4, 5 meses, assim, a gente começou a se dar bem com ele. Acho que principalmente no MSI em si, ele conquistou a confiança de todos os jogadores. E de 24 para 25 aconteceram algumas coisas que na visão da Loud não era uma coisa... como eu posso dizer? Não era uma coisa que eles esperavam de um head coach, por conta disso eles decidiram trocar também. E já com a Osh, acho que foi mais um desentendimento. O que o Stardust poderia fazer de coisa não esperada de um head coach? Cozinha isso daí para mim. O que ele poderia? Ir contra o robô. Mandou o Tim Picarione. Pediu aumento nessa Loud. Assim, olha, guys, eu vou ser sincero. Até aqui eu senti o robô completamente verdadeiro, nu e cru. Em contrapartida, o Stardust é o cara que trocou o Ranger e fez muita merda lá na antiga Los Grandes. Eu não consigo enxergar ele fazendo uma outra merda dentro dessa Loud. Entendeu? Então, assim, o robô
a maior probabilidade é ele estar correto. Entendeu? Ele está correto. Com a line-up em si, acho que o jeito que ele queria treinar e etc. não funcionou pro nosso time, então eu diria que o que os jogadores, assim, tiveram uma opinião talvez um pouco maior de falar, ó, cara, talvez essa é outra não história. seja interessante pra gente, foi o Aoshi, mas os outros foi só um quesito, assim, de... Cada um foi uma coisinha diferente, mas a maioria foi algum desentendimento com a organização ou alguma coisa que não Sei. queria mais pra vida, o Bells não queria ser mais head coach, então teve uma variância ali. Desencontros ali um foi pouco, uns né? desencontros, assim, os outros técnicos. E agora sobre a comissão técnica atual, Hobbs, a gente... Beleza, também é um papel novo pro Cephas, né? Ser head coach, assim, tal, ser o cara que coloca a cara ali. E a gente sente uma certa desconfiança ainda nele, tipo, se ele tem um poder de falar, não, robô, a gente vai jogar assim porque a gente quer que o plano seja esse. Ele tem essa abertura com vocês ou é mais realmente um técnico que vai trabalhar com as ideias que os jogadores trazem? Porque a impressão Basicamente, que a gente ele é tem bicha muda, agora é que dog. esse pulso firme talvez não exista muito com o Cephas hoje. Como é que é esse trabalho em relação ao coach staff atual? Cara, eu acho que tudo isso aí é ponto de vista. Não sei se a Loud vai postar os bastidores do nosso jogo agora contra a Fúria. Com certeza vai ter o vídeo, mas não sei o que eles vão colocar, mas Tá. o Cephas descascou ali. Depois que verdade. a gente perdeu, principalmente... Tá no Minerva Corte. Calma, eu não posso entrar muito em detalhes, tô pensando que eu posso falar. Por favor. Mas fala ele deu detalhes, uma ó. descascadinha ali no time inteiro em geral. Acho que a gente dificultou bastante o trabalho dele nesse final de semana, então ele deu uma descontada ali na galera e com certeza ele vai fazer a gente focar mais nessa semana para não acontecer esse tipo de erro. Não sei se vão, novamente, não sei se vão postar, mas acho que vai dar para ver ele tendo um pulso bem firme. Acho que ele é um cara muito inteligente, acho que ele é um treinador que já tinha trabalhado com a gente, né? Ele trabalhou com a gente em 2023 inteiro, ele era o assistente coach do Belzi durante 23 inteiro, então a gente já conhecia ele é um cara que tem a confiança dos jogadores. E, cara, na minha visão, ele tem um entendimento muito bom do jogo. Claro que talvez ele tenha algumas Só não coisas vou pra usar. melhorar, no sentido do jeito que ele tem que se impor e tal, mas acho que é uma coisa que ele tá evoluindo, tanto que nesse final de semana, como eu disse, ele descascou a gente, então acho que tem muita coisa que ele pode aprender ainda, mas acho que ele é um bom treinador em geral. Ô, Robô, agora pra dar uma aliviada nesse negócio de coach staff... Opa, o microfone do homem aqui quase foi My embora. bad. Ô, Robôzinho. Cara, você... Foi? Foi, agora foi. Vamos Caralho, lá, quase Robô. derrubei. Pra mudar um pouquinho o assunto agora também, sair desse negócio de coach staff, você ainda joga pra provar alguma coisa pra alguém, mano? Você já ganhou 7 títulos lá de CBLOL, você ainda tem, pô, bons jogos, a gente vê que os jogos que a Loud vence, geralmente é porque passa muito nas suas mãos ali. Você ainda tem que provar alguma coisa pra alguém, Robô? Internamente, você... Fala um pouco pra mim. Cara, acho que hoje em dia... É que, tipo assim, a galera que participa do cenário ativamente, né, os jogadores, normalmente eles se cobram muito. A maioria, né? Não posso dizer por todos, mas a grande parte que eu conheço se cobra muito. Então, isso é uma coisa que acho que a galera que acompanha não entende tanto. Que, cara, enquanto eles estão cobrando, eu te garanto que o jogador está se cobrando muito mais. Então, eu diria que hoje em dia eu jogo pra mim mesmo. Acho que eu não me importo tanto com a opinião do público em geral, mas acho que eu quero provar pra mim mesmo que eu posso ir bem, principalmente internacionalmente falando. Acho que esse é o meu maior gol. Desde que eu comecei a jogar, você me conhece há 10 anos. Sim. Desde que eu comecei, o meu objetivo era ir bem internacionalmente. Eu não senti ainda que eu tive um resultado, eu acho que eu tive um bom campeonato no Mundial de 22, acho que eu estava jogando super bem. Eu estava amassando completamente todo mundo nas lane phases, tanto no stage quanto nos treinos, então acho que 22 foi um ano muito bom para mim ali, individualmente falando, só que mesmo assim eu não conseguia alcançar o resultado que eu queria. Então acho que essa busca pelo resultado internacionalmente falando bom é o que eu quero, que não é só ir para... Na época, né, não era só ir para fase de grupos, era para ir para um playoff de mundial. Acho que isso é a única coisa que vai me satisfazer assim. Até lá, cara, eu acho que eu vou ficar tentando até eu conseguir, porque é muito difícil. Acho que não é qualquer pessoa que chega lá, principalmente na nossa região. Então é uma coisa que eu busco muito, que eu sei que é muito trabalhoso, é muito difícil, eu me estresso muito por conta disso. Tem várias e várias consequências no quesito pessoal. Que vem por conta disso, mas eu tô disposto a sacrificar algumas coisas para tentar buscar esse resultado. E nesse sacrifício, Robô, a gente vê que a Loud ainda não está num momento de jogo assim muito claro, né? Muito certeiro, podemos dizer. Existe hoje uma certa crise nessa Loud, no seu ponto de vista? Olhando do lado de fora, me parece que as coisas não estão indo bem dentro de jogo. Esquece polêmica, esquece narrativa, mas dentro de jogo ainda me parece uma Loud que
não tá conseguindo encaixar aquele LoLzinho Esquece narrativa. sincero? Então, como eu disse, quando a gente trocou principalmente o jungle, era pra ter uma voz a mais no jogo, né? E acho que quando a gente deu a liga do time, começou os treinos, a gente tava muito acertado com isso, a gente tava muito bem, acho que o Shin tava conseguindo ser muito vocal. Acabou que na nossa primeira semana da LTA, a gente estreou e acabou que a gente não cumpriu esse papel. Acho que talvez por nervosismo, alguma coisa assim, só que acabou snowballando durante a semana, acho que eu peguei muito no pé disso, que eu falei, cara, a gente é uma lineup experiente, não faz sentido a gente ficar nervoso no palco e não conseguir empenhar o que a gente empenha no treino. E aí eu comecei a pesar muito nisso e talvez o Shin, que talvez não me conhecesse, se sentiu ainda mais pressionado, acho pelos fãs também, que ele falou que a Loud é uma org com muita pressão, ele nunca tinha jogado numa organização tão grande, então... É verdade, ele hein? talvez tenha sentido isso e acabou Bom que ele não tópico isso conseguia daí, viu? comunicar tão bem assim no stage, acabou que o nosso jogo ficava bem estranho, porque a gente, como eu disse, precisa de alguém vocal para ajudar o Team Root, principalmente no começo de jogo, então acabou que nossos jogos estavam bem estranhos, acho que a gente conseguiu arrumar isso quando a gente ganhou quatro vezes seguidas, só que acabou chegando nesse final de semana contra a Fúria, a gente cometeu o mesmo erro de não ser vocal, não buscar jogada, não fazer nada, a gente basicamente está totalmente apático, só reativo nos jogos. Inclusive no jogo que a gente ganhou, acho que a gente não buscou jogada nenhuma, eu tava de Renekton 3/0, a gente não tava startando o dragão pra lutar, não tava indo comigo daivar, não tava jogando side, a gente basicamente só tava respondendo os caras. Pior que isso é uma coisa que o Croc, ele dominava, né? Tipo, não importava o quê, o Croc sempre tava iniciando e fazendo alguma coisa no mapa. Ele poderia estar fazendo merda, tá? Talvez a maioria das vezes ele tava fazendo merda. Mas o fato dele estar iniciando alguma coisa, engajando, fazendo as coisas, possibilitava todos os outros de jogar, entendeu? Porque o jogo do Croc sempre foi muito acelerado. O Croc, desde que entrou para a Loud, ele nunca foi um jungle de ligar muito para farm, para o objetivo individual ali do jungle. A parada dele era começar um dragão porque o Root está com pressão bot, começar um arauto porque o robô está de Renekton. Isso é verdade. O Shin não tem mais essa coisa, porque o estilo de jogo do Shin, ele é cadenciado, ele é tudo ali bonitinho, muito milimetricamente pensado. O do Croc não. O Croc, ele viu ali que o Hobbs, ele ganhou uma troca, ele já, mano, tava começando o dragão, o arauto, Baron, a porra toda, tá ligado? Eles vinham, me gankavam, eu tinha tapava, a gente matava eles, aí pegava um objetivo. A gente não tava propondo as jogadas, então acho que isso é uma coisa que a gente tá pecando bastante e tá fazendo o nosso nível ser bem abaixo do que a gente pode. E continuando falando então de jogo, Robô, parte dessa crise, assim, muito se fala sobre Champion Pool, né? É o que orbita, digamos... Eita, Takeshi! Sobre jogar com champions novos, sei lá, vou citar exemplos aqui, tá? Nos últimos anos. Gwen, Bessa. Vocês não tinham muito essa prática de jogar de TF Top. O Takeshi assistiu nossa live por 10 horas e fez esse Talcast. Tipo, toda essa sujeira, digamos, vai sendo jogada embaixo do tapete, as coisas vão se acumulando. Eu falei isso ontem, literalmente ontem, no vlog da Loud. Meu Deus do céu. Gordinhos unidos, mano. Eu e Takeshi, olha aí. E aí vem aparecendo coisas novas e a gente ainda não vê, especialmente você e o Tim sendo Takeshi mandou muito honesto, bem. Assim, janta ele, Takeshi. Com essas coisas novas. É um bloqueio? É simplesmente uma Ele vai falar que tem, Gwen, quer ver? Ele vai meter o louco. Não tá no seu papel, digamos, que você faz de melhor, trazer esses campeões. Vai meter o Johnson. Fica essa questão de Champion da Loud, especialmente você e a dupla da Lec aí, o Tinoza. Cara, eu diria que o Ione em específico é um bloqueio total. Acho que os outros campeões a gente consegue jogar. Jogou o time pra merda. Eu diria que, por exemplo, nessa série contra a Fúria, dá um exemplo pra galera de casa entender mais ou menos como é que foi o pensamento. Cara, vou dar o exemplo do meu Jax. Claro. Joguei de Jax muitas vezes. Todo mundo sabe que qualquer matchup de Jax que for 50-50 ou for skill matchup, eu vou ganhar. Independente do lado. Tipo, todos os jogadores da LTA sabem disso. É verdade. Então, quando o Jax tá no meta, as pessoas não tentam counterar meu Jax. Eles não tentam pegar o Jax, porque eles sabem que eu sei counterar o Jax. Eles vão banir. E essa é a visão que eu tenho, por exemplo, com a Gwen do Gigo. Ele é um jogador que ele é conhecido pela Gwen, é o melhor campeão dele. Não tem pra que eu jogar com, não tem pra que eu jogar com. Porque ele já praticou as matchups milhares de vezes, muito mais vezes do que eu. Ele sabe como jogar contra, ele sabe como jogar com. Muito mais do que eu. Ele tá falando a verdade. Assim como ele não joga de Jax contra mim. Ele não quer pegar o Jax. O Weiser é um jogador que contra os outros ele joga de Jax, contra mim ele não pega o Jax e não tenta counterar. Por quê? Porque ele sabe que na prática das matchups eu vou ganhar porque eu tenho mais prática com o Jax. Então, acho que esse final de semana em específico, o caso da Gwen foi mais esse.
Acho que eu tenho alguns campeões preparados, eu consigo também jogar de Gwen. Só que também, ao mesmo tempo, a Gwen específica que a gente tá falando. Quando você pega a Gwen é um campeão que a função dela é o quê no jogo? Ela é basicamente dano, ela não tem nenhuma utilidade. Vocês entendem que se perguntasse para o Tim sobre Champion Pool, bloqueio, etc., o Tim, ele ia falar, não, Ione eu até jogo, mas veja bem, blá, 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 mas a Gwen é um bloqueio. Tipo assim, eu dou 100% de razão para ele. Não teria por que o robô jogar de Gwen ou não banir a Gwen do Gigo. Isso é 100% verdade. Mas não é como se fosse uma coisa única. Ah, só baniu contra o Gigo. Só deixou de pegar contra o Gigo. Não. Estamos há muito tempo dele banindo Gwen. A mesma coisa o Jace. A mesma coisa a Ambessa. Entendeu? Não é só ontem. É literalmente só dano. Ela não tem CC, ela não tem nada. Ela é dano bruto, é um dano absurdo, é muito forte mesmo. Só que ela é só dano. Bruto. Pra você ter um campeão com dano no competitivo, você precisa ter um campeão utilitário. E você precisa ter um campeão utilitário AD. Então isso já mexe na triple pool de todos os outros jogadores. Então talvez a Gwen pra gente não seja tão fácil de jogar, principalmente depois de um primeiro, segundo jogo de Fearless. Porque a gente não vai conseguir montar uma composição em volta dela. Porque talvez vai faltar algum AD utilitário em alguma outra posição, alguma coisa assim. Então, AD utilitário, vamos buscar aqui, vamos passar o pente fino, que aqui é o Gatetive. Xin Zhao pode ser um AD utilitário, pra ficar claro para vocês. Não é o melhor. Por que que o Xin Zhao é o AD utilitário? Porque ele engaja, ele não se importa com absolutamente nada, ulta e fica tancando dano. Então, ok, Xin tem um pique. É um pique AD utilitária. Por quê? Mesma coisa do que o Xin Zhao. Ela engaja, ela pula, pega todos os cooldowns ali do time inimigo, vamos supor, uma vai ela lutou. E daí a Hel vai dar W nessa vai. O Alistar vai dar o combo nessa vai. Então, por aí vai, né? O mid, o top, mesma coisa. Daí, AD utilitário. Agora, o Xin tem o Jarvan também. Jarvan não tá muito no meta, é uma merda. Realmente, parando para pensar, de AD utilitário, o Xin tem o Skarner também. Ele pegou aqui, inclusive, contra a PEN. Talvez eles não gostem muito. Mas o Xin tem 3 ADs utilitários. Xin Zhao, vai e Skarner. Nocturne, eu não vou colocar ele muito como utilitário. Ele até entra nisso, por causa da ult e do disjuntor, né? Do liga-desliga. Mas o Nock, ele é mais pelo disjuntor mesmo, entendeu? É mais pelo disjuntor mesmo. Skarner é full tank, não dá pra contar com o dano AD dele? Dá. Concordo que o Xin Zhao tem sim um dano bruto muito maior, mas ainda dá para contar, tá ligado? Só que eu não sei, parece que o robô tá terceirizando a culpa, tá ligado? Aquela coisa do a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, sabe? Talvez seja uma coisa tipo, eu até teria a Gwen, mas já que você não tem a melhor pool, foda-se a Gwen. Que daí também é uma parcela de culpa dele, percebe? Porque, desculpa, cara, Pop conta como uma campeã utilitária, porque o dano da Pop Early Game é bem alto. É uma coisa muito mais complexa do que, só pega esse campeão. Porque se fosse só pega o campeão aí, era suave, Mas o jeito que você tá me falando, então, parece que, tipo, sabe uma coxa cheia de retalhos? Tá meio que, tipo, tudo tendo que ser meio que remendado. Dar um reset nisso e tentar reconstruir não parece ser algo pra acontecer, por enquanto, pra Loud, Robô. Pelo menos é a expressão com que você tá me falando agora. Então, é porque é uma coisa bem difícil. Por exemplo, tem todos os jogadores do mundo, acho que não vou falar só do Brasil, são literalmente do mundo, tem algumas dificuldades a mais com algum X tipo de campeões. Por exemplo, todo mundo sabe que o meu nível de desempenho com campeões melee é muito diferente do que com campeões ranged em geral. É verdade. Claro que eu Tu tenho... tinha uma boa Tristana. Alguns campeões, beleza, uma Tristana, um Nar, eu consigo jogar bem melhor. Nós falamos do que, hoje lá no top, Ilha. como você citou. Que doido. Então, pra eu aprender o TF é muito mais tempo. E, tipo assim, quando a gente tá no meio do campeonato, não dá tempo de você praticar. Mas você tem as férias pra praticar. Cara, a Gwen, vou dar o exemplo da Gwen agora. Quando a gente tava treinando, a Gwen não era meta. E em um patch, a Riot buffou ela completamente, ela virou first pick. Então, tipo assim, não é um campeão que eu tive meses pra praticar, por exemplo. Cara, discordo. Só um exemplo, tá? Não tô... Discordo. A Gwen pode sim ter sido um pick que virou muito picada recentemente. Pick ou ban. Prioritária, vamos assim dizer. Mas a Gwen, historicamente falando, ela sempre apareceu, tipo, você picava Gwen contra Caçante, Gwen contra Sion, Gwen contra algum pick tank.
que daí o robô tinha sua preferência por pegar outras coisas, como Pikachu contra Sion, Pikachu contra não sei o que, entendeu? Mas a Gwen sempre esteve no meta, sempre esteve. Agora ela ficou mais prioritária, entendeu? Inclusive tomou nerf nesse último patch agora de início de season, mas ela sempre esteve aí. A mesma coisa o Jace. O Jace sempre esteve aí. Não teve porque não quer, porque tem bloqueio. Ione sempre esteve aí. Não teve porque não quer, porque é bloqueio. Tá entendendo? E hoje estão banindo esses 3 campeões perma. Gwen, Jace e Ione. Falando que eu não tenho ela, eu tenho. Mas são campeões que são difíceis. Por exemplo, o Faker, na época que o Easy Run jogava na SKT com ele, que era o que revezava ali com ele. Do Azir, o Faker não jogava de Azir. E tipo assim, ele é o melhor jogador do mundo, ele já era o melhor jogador do mundo na época, ele não jogava de Azir, não importa o que fazia. Então tinha que trocar o jogador pra poder jogar de Azir. E todo mundo do mundo sabia que se o Easy Run entrasse, ia ser pra jogar de Azir e ele pegava Azir first pick. E beleza, você vai falar que o Faker não consegue aprender o campeão. Tipo, ele já mostrou agora que ele domina o Azir completamente. Só que pra aquela época, no tempo de campeonato que eles tinham, ele não teve tempo pra aprender o campeão. Então, cara, tem vários jogadores que são assim. O Knight, por exemplo, é um cara que não joga errado até hoje. Ele é um dos melhores mid laners do mundo, se não, sei lá, top 3, top 4 ali fácil. E ele não joga de Azir. E tipo assim, tá tudo bem. Dá pra você jogar contra, dá pra você banir, o ban tá aí pra isso. Então, cara, depende muito da estratégia. Com certeza a gente pode incluir mais campeões na pool. Acho que eu, particularmente, eu fiquei bem triste que o Gigo pegou a Ambessa no jogo 2 contra a gente de Renekton, porque no meu pensamento tava, no jogo 3 vai passar Jace e Ambessa, eu jogo os dois lados da matchup e tá tranquilo, só que ele acabou se counterando com o Renekton e deu um jogo de graça pra gente, só que ao mesmo tempo ele excluiu a Ambessa da pool da top lane. Então quando ele pegou o Jace, eu tive que jogar de tanque. Quando eu jogo de tanque, a gente teria que ter alguma lane um pouco mais proativa, que a gente escolheu ser a da bot lane com EZ e Karma. Só que ao mesmo tempo a gente acabou tendo alguns vacilos que a gente não conseguiu snowballar a partir de EZ e Karma. A gente começou a tomar pressão muito... Cara, essa entrevista tá muito boa, mas desculpa, robô. Eu concordo com o Takeshi. Tá uma coisa muito... Mano, a Loud tá igual a cara do boneco Chuck, toda retalhada. Tipo assim, você pensa, o que a Loud tem hoje como fraqueza? Aí, buff, um corte, a Gwen, outro corte, o Jace, outro corte, a Ambessa, outro corte, o Blue Side, outro corte, o Red Side, outro corte, não sei o que, sabe? Eu entendo, ele tá sendo muito nu e cru. Não tem como ele ser totalmente falar, cara, nosso time tá uma desgraça, agora eu realmente não tenho a Gwen, foda-se. Mas, contra dados, por exemplo, não tem argumento. Pra vocês terem noção só, tá? Isso daqui é o Gol GG, estatísticas da Loud nesse split 2 somente. O Ione foi banido 100% dos jogos. 100% dos jogos, tá? O Jace, banido 60%. A Gwen, 60%. Ashe, Varus, Kalista. Entenderam? Blue Side, o Ione tá com 50% de ban. Red Side tá com 50%. Blue Side, eles banem Ione, Jace e Gwen. 40%, 40%, 50%. Entenderam? Então, assim, é tudo muito bonito o que ele está dizendo, essa coisa. Eu concordo. Todo jogador, ele tem a sua fraqueza e vai ter o seu bloqueio com um determinado campeão. Não é ideal, mas pode surgir. Só que o problema é que pelo menos você tem que ganhar contra esse campeão. Olha, eu sou fraco de Gwen, mas deixa a Gwen open que eu vou de Shyvana top. E eu vou estompar essa Gwen e ela não vai jogar. É obrigação da pessoa. Obrigação, entendeu? Cedo no jogo com uma bot lane que não era pra tomar pressão. Então, cara, é muita coisinha assim que a galera que não entende do competitivo não pensa tanto na partida, mas normalmente as composições têm que fazer muito sentido. Uma lane tem que escalar mais, a outra tem que ter mais um pouco de pressão no early game pra poder balancear ali, ter um balanceamento. Então é muito mais complexo do que só pega e tal campeão. De um jeito resumido então, Robô, qual é o jeito que essa Loud funciona melhor hoje? Ainda é orientado para robô ter a proatividade? Esse é o melhor jeito da Loud funcionar hoje? Eu diria que no stage sim, acho que os jogos que a gente venceu no stage normalmente eram os jogos que eu saí com vantagem ou que a galera tava tentando me gankar muito e eu tava dando outplay e o Shine vinha e counterava. Ou o Tim counterava com TP, acho que foi o jeito que a gente venceu a Fúria, inclusive. Acho que é o jeito que a gente tem mais facilidade assim pra vencer, porque eu acho que a gente não tá conseguindo snowballar a partida por outras lanes, assim. Acho que muita gente fala, vocês não jogam por Root, que é o melhor jogador, que não sei o quê. Cara, se fosse simples assim, é óbvio que todo mundo sabe que o Root é um ótimo jogador. Se fosse fácil só ir lá e jogar pra ele, todo mundo estaria fazendo isso. Só que, por exemplo, no nosso jogo contra a Fúria, a gente deu Kalista first pick.
Eles pegaram o Ni com 2, a gente counterou o suporte, pegamos o AD Carry mais forte blind, a gente pegou a lane que a gente queria. E acabou que a gente perdeu os 2 flashes da bot lane no level 1. Então, pra jogar pro bot já ficou muito mais difícil, porque a gente começou a tomar pressão numa lane que caralho! Então, tem muita coisinha assim que a galera não percebe. E vai tomando, Root. Nos jogos, não só com a gente, Root e Redbert, viu? Por exemplo, teve uma final que a gente jogou contra a PEN, que o Root tava com a Kai'Sa contra uma Kalista, era pra ele tomar pressão, ele acabou solando a Kalista no level 2, e dali o jogo acabou, basicamente. Muda toda, né? Contra o B-Boy, eu acho, né? O tava fazendo PF pro bot pra jogar com a Kalista, já começou a esquisitar, porque ela morreu no level 2, então, cara, é muito snowball, assim, de coisas pequenas que acontecem num jogo competitivo que a galera que não tá acostumada a competir não percebe, assim, eles não conseguem se ligar nesse tipo de coisa, nesses pequenos detalhes, que é o que prende o competitivo, assim, os jogadores, né? Então você diria que um próximo passo para a Loud, acho que isso vai muito de coach staff ainda também, mas reforçar as coisas que já estão boas ou tentar resolver essas questões, por exemplo, Nem da eles bot lane, que, poxa, a gente quer jogar pro root, mas ainda não estamos tendo condição. Você acha que o próximo passo é ainda tentar reforçar o que vocês são bons ou tentar, quem sabe, desenvolver um outro aspecto, Robô? Porque tá meio cantado o jeito de se jogar. É o Renektonzinho do Hobbs, é dive no top e taca ali pau. Cara, na minha visão, pelo menos, toma-lhe eu acho pau, que tem né, que no melhorar caso. essa parte, não tem como você depender só de um lado do mapa para conseguir criar jogadas, para conseguir criar uma bola de neve. Acho que você precisa saber fazer isso no jogo inteiro. Por exemplo, o jeito que a Fúria draftou no Fearless Draft, eles fizeram com que o Jace ficasse aberto no último jogo. E se o Jace está no jogo, vai ter algum tanque, porque as melhores respostas para o Jace em geral são tanques. E quando tem um tanque, o tanque normalmente ele não é o cara proativo. O tanque normalmente ele é o cara um pouco mais reativo, no early game principalmente. Depois ele pode ser um pouco mais proativo de juntar, pegar uma visão, mas ele normalmente não é o campeão que tem um engage muito forte. Antigamente os tanques tinham engage, hoje em dia os tanques que mais aparecem não tem um mecanismo muito forte de engage. Ele é muito bom ali fazendo a front pro o seu time start, ele fica ali fazendo a front, fica tancando dano de longe. E acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter na pool. O Simon, campeão que está aparecendo aí no mundo inteiro, é extremamente forte, é muito, muito roubado. Só que ele não é um campeão proativo, ele não tem nenhuma habilidade para ele ir pra frente. Tá, beleza, ele pode usar ultimate, só que ninguém vai tomar o ultimate dele. Tem que, tipo assim, tomar DC. Setup e tal. Tem que ter um setup, tem que ter uma condição de luta boa para ele aparecer bem forte. Então, isso é uma coisa que precisa montar uma composição certa, você precisa ter um estilo de jogo certo. Por exemplo, no jogo de Simon eu falei, galera, a gente precisa pegar o Drake. Porque, tipo assim, a gente tinha uma composição que escalava mais, a gente precisava ganhar tempo de jogo. Não era muito fácil fazer alguma coisa pelo top e pelo mid, porque não tinha muito setup com o Maokai, mas na bot lane a gente tinha uma pressão absurda, então dava pra gente começar a estacar dragões. Acho que era a gente não Maokai. conseguiu por alguns problemas, e isso dificultou muito o jogo, porque os caras começaram a pegar a larva, que eles já iam pegar porque eles tinham o Jace, aí pegaram o dragão, pegaram 2 dragões, pegaram 6 larvas, e aí tipo, o jogo começou a ficar muito difícil, eles começaram a snowballar muito. E a gente não conseguiu responder nada, e acho que isso foi uma coisa crucial assim no jogo. E você falando de responder disso, eu me lembro na semana passada que a gente fez um talkcast aqui com o Taio Tokers e o Coveiro. Ainda não apareceu no Tier 1. Esse Coveiro existe aí na pool também ou não, Robô? Dá pra Épico, jogar hein, mano? Esse talcast aí. Cara, dá. Com Taio o problema Tokers. do Yorick em geral é um pouquinho parecido com o da Gwen, só que um pouco diferente. A ideia do Yorick também é bastante dano, só que ele não quer fazer nada além de splitar. Acho que ele é um campeão que ele não é muito útil em teamfight, esse tipo de coisa. Ele é um campeão que mais te prende na side. Então, você precisa ter um 2v2 forte com o jungle, porque se os caras forem lá te expulsar da side, você precisa ter alguém pra jogar com você pra ganhar 2v2, e não é uma coisa tão fácil de encaixar assim num draft. Por exemplo, se eu pegasse um Yorick contra o Jace, eu só fico na side. Meu time não vai ter utilidade nenhuma minha. Tipo assim, eu não vou poder ir no rio pegar a visão com eles, não vou poder fazer nada. Eu vou ficar na side AFK e é isso. Pode ser que eu ganhe o jogo splitando? Pode ser que dê errado. Então, é uma estratégia um pouco diferente. Acho que vai depender do time que quer se arriscar num split push pra pegar ele. E já então nessa pegada de falar de jogo, as mudanças que chegam aí agora, você acha que favorece a Loud, só um Grub, mudanças aí também atacando, você acha que deixa um joguinho da Loud um pouco mais fácil, quem sabe ou não, Hobbs? Cara, eu acho que o atacante em geral não muda muito, sinceramente. Acho que é um objetivo neutro que já vem bem tarde no jogo, ele vem aos 20 minutos, então eu acho que o atacante em geral é bem tranquilo. Já as larvas acho que muda bastante, porque agora só com uma, o setup, principalmente do segundo dragão, vai mudar. Então, no meta de hoje, a maioria dos times trocava um pelo outro, a segunda larva pelo segundo dragão do jogo. E acho que agora, provavelmente, você vai ter luta no primeiro dragão, na primeira larva e no primeiro dragão. Então,
Talvez por conta disso mude um pouco os campeões, para alguns campeões um pouco mais fortes no early game, talvez também não mude. Isso vai precisar ver da força das larvas, como é que ela vai estar, se vai estar muito forte igual era 6 antiga e etc. Então eu tenho que estudar um pouco mais ainda. E, Robô, agora já que você tá nesse modo transparente pra caramba aí hoje, cara, a gente tem 4 nomes que se enfrentam muito aqui no Brasil já faz tempo, né? Você, o Weiser, Gigo e FNB. Tem uma nova leva de top laners também agora, a chegada do Hidan, tem Zotv, tem aí também o Summit, o próprio Boal, que foi e voltou. Como é que você ranqueia os top laners hoje em dia? Pode se excluir desse Takeshi botou um Zotv e Hidan ali, achando que ninguém pode perceber. Depende muito de como eu vou ranquear, se for só lane phase ou não. Eu diria que em geral. Diria que em geral, me excluindo, eu colocaria aqui em primeiro o Weiser. Perfeito. Acho que ele é um jogador... A lane phase dele ele não é tão boa, sinceramente, mas acho que ele tá entendendo muito bem a função dele no jogo em geral, então ele sempre tá sendo bem impactante nas vitórias da PEN. E acho que ele também tá... Calma. Vamos com calma, robozinho. Vamos com calma. Falar... Não. Nananina, não. A lane phase do Weiser é uma das melhores da top lane da nossa região. Ela é muito boa. Muito boa. O Weiser, ele faz muito com pouco. O Weiser, ele joga o weak side. O Weiser nunca nem solou ninguém. Você tá de sacanagem, né? O Weiser, ele não cagou na cabeça do Gigo, cara. Acho que dias atrás. A gente comenta sobre isso logo. Peraí. Com uma boa sinergia com o Carioca. A galera acha que o Carioca joga pro bot, só que ele só joga pro bot de Zyra. Do resto, ele tá sempre ali no top pra ajudar o Weiser na lane phase. Então eu ranquearia ele como primeiro. Acho que de segundo eu ranquearia... Gigo. Esse é difícil. Que eu acho que o resto do top lane tem um nível bem parecido. Mas eu colocaria o Gigo, talvez, de segundo lugar. Acho que a lane phase dele é o ponto mais forte dele, todo mundo sabe disso. E ele compensa ele ficar um pouco perdido no mid game com a lane phase forte. Então acho que ele tem esse balanceamento. Em terceiro, acho que eu colocaria o Summit. Acho que o Summit é um jogador ótimo. A lane phase dele é muito forte, ele sabe o que fazer no jogo também. Acho que ele ainda não encaixou com o time em geral. Acho que ele tá jogando bastante weak side também. E um top lane que eu jogo de weak side parece bem pior do que ele realmente é. Então, tá comendo o Summit. Acho que ele ficaria de top 3. De quarto FNB. lugar... Cara, tem que ranquear os 10? Não, são 8, né? Mas ele tem uns FNB. 7, né? Não precisa falar o porquê de cada um, mas você pode ranquear aí, tem FNB, Zotv, Boal. Eu colocaria o Boal. Ixi! Né? Boal em quinto, não, FNB em quarto. sexto e Zotv em sétimo. Beleza, Robozinho. Ah, tá, isso mesmo. Você seria o oitavo, né? Não, falei um a mais? Não. É o terceiro, no caso, você colocou o Summit. Eu também buguei. Então quarto seria FNB. o Boal. Caralho, a FNB não tá Boal, valendo o nada, FNB. meu Cusas. Zotv e Hidan. Isso. Robozinho, cara, foi intenso um pouco esse talkcast aí. Eu, pelo menos, fazendo aqui, achei. E agora, cara, só quero que você mande um recado aí pra rapaziada, pode olhar pra aquela câmera, se tem jogo contra o Fluxo da W7M pra concluir aí esse final de semana da Loud e tentar a primeira vitória na fase de grupos. Bom, valeu galera que tá torcendo pra gente. A gente tá trabalhando muito pra voltar a ser um time extremamente competitivo. Muito obrigado pela torcida. Continua acompanhando que a gente tá fazendo de tudo aí pra ficar um time extremamente comunicativo e muito forte também no stage. Espero que a gente consiga e valeu pela torcida. Go Loud. Pode falar aquelas águas. Muita gente comentou. Só vocês do Ilha acham o FNB bom. Ele não é mais o mesmo. Sabe por que vocês acham isso dele? Por causa da Red Kennedy fazendo um planejamento bosta para ele. Por isso. O FNB, ele já é bom o bastante para ser campeão, na minha opinião. Só que o FNB só fica caindo em planejamento bosta. Entra lá na Red Kennedy e vira campeão. Aí eu quero ver você ser. Não tem como. O FNB, para mim, ele não é mais pipoqueiro igual ele já foi um dia, entendeu? O FNB, ele é muito bom. Ele é um dos top laners mais versáteis que tem. Joga de tanque, joga de carry. Ele é individualmente muito bom, só que ele precisa ficar dando call para outras 4 pessoas porque ele não tem time. Essa é a grande verdade. Agora que botou a Aegis, deu uma aliviada nele, porque ele não precisa estar fazendo tudo. Mas é verdade, guys, ele é muito bom, só que o cara é um pobre coitado. O erro dele foi ter entrado nessa Red Kennedy. Se ele entra em qualquer outro time, um time bom, ele já seria campeão há muito tempo, porque potencial para isso ele tem. Mas falando sobre o Weiser, até onde eu saiba, ele não recebe muito gank top, tá? O Carioca ganka top quando ele tá passando por ali e ele vê que é a certeza de matar. Mas o Weiser, eu acho que ele, a laning phase dele,
é muito sobre individual e ele mesmo contra o cara. Ele sempre joga ali o dele e foda-se, tá ligado? E ele é consistentemente, em números, o top 2 top laner da LTA Sul. Em Gold, aos 15 minutos, ele tem 340, tá ligado? Bastante a mais do que o FNB, né? E bastante também a mais do que o Hobbs. Só que, como eu falei para vocês na semana passada, esses números aqui do Hobbs são muito inflados. Porque o Jungle só joga para top lane, né? O Shinny. Mas o Wise ele é consistentemente o segundo melhor top laner em números. Ó, em CS aos 15, a mesma coisa. O Weiser, ele domina. Com 2 de CS e robô com 13. Mas, novamente, tem 3 top laners empatados, né? O Weiser, o Zotiv e o Gigo. Mas o Weiser não recebe o recurso que o Hobbs recebe. E em XP aos 15, o Weiser também é o top 2. Com muito a mais do top 3, que é o FNB, 31. Todo o resto fica negativo. Peraí, deixa eu ver. O chatbox, ele tá tampando. Todo o resto fica negativo em XP aos 15 minutos. O Weiser tem 250, praticamente ali 500, 400 e pouquinho a menos do que o robô. Mas, novamente, o robô recebe muita atenção do Django. Por mais que o Weiser possa receber algumas vezes a atenção do Carioca, comparativamente, robô e o Weiser, ele recebe muito, muito, muito mais. Então, assim, por números, consistentemente, o Weiser é o segundo melhor em termos de laning phase. Foi um bom telcast, hein, mano? O melhor até aqui, disparado. Disparado.